Qual a diferença entre confiar em Deus para proteção e recorrer à mentira para salvar a própria vida? A diferença é gritante. Abraão deveria ter confiado em Deus para proteção em vez de recorrer à mentira. Por que ele escolheu mentir? E por que ele, ao invés de confessar seu erro, tentou se justificar a Abimeleque? Qual é a lição espiritual que podemos extrair dessa situação, considerando a relação entre confiança em Deus, verdade e integridade? O patriarca tentou apresentar algumas desculpas por ter agido tão desonestamente, mas a fraqueza de seus argumentos o traiu. A sua resposta às acusações é uma ilustração clássica da tendência dos melhores homens de racionalizar os seus atos. Como é fácil as pessoas que foram escolhidas por Deus pensarem que o fato de terem sido escolhidas as torna isentas dos códigos morais que governam as outras pessoas. Esta situação não era devida ao fato de que Abraão não sabia que a sua atitude fora errada. Ele via a situação como uma exceção à regra. A depravação das tribos cananeias era generalizada e proverbial, mas em Gerar, os padrões de moralidade eram mais elevados do que Abraão tinha imaginado. Visto que fora escolhido por Deus para abençoar o mundo todo, ele precisava tomar cuidado para não ser morto e assim ser frustrado todo o propósito de Deus. Em sua vida de seminômade, Abraão entraria em contato com muitos homens furiosos, sem dó, desvairados. Tornaria-se inevitável que Sara fosse cortejada e que a vida de Abraão, vez por outra, corresse perigo. Este versículo indica que Abraão enfrentara tal situação de vez em quando, embora isso só seja registrado por 2 vezes, nos capítulos 12 e 20 de Gênesis. Assim, Abraão tinha criado uma medida protetora padronizada. Por onde iam, Sara chamava Abraão de irmão e ele a chamava de irmã. E o plano vinha funcionando bem. Ele continuava vivo, embora de vez em quando Deus tivesse de fazer alguma intervenção para livrá-lo das consequências. Abraão vinha repetindo a mesma inverdade fazia cerca de 30 anos, desde que deixara Ur. É importante saber que os chefes tribais da época faziam o que queriam sim em seus territórios, e era inútil esperar misericórdia da parte deles. Homens eram assassinados, mulheres eram violadas. Seja como for, não podemos negar que o Pai dos que creem falhou em sua fé. Certamente, o Deus que o havia chamado o havia de proteger. A tentativa para se esconder por detrás de uma meia-verdade foi enganosa. Sara era meia-irmã de Abraão, mas apesar disso, ela era casada com Abraão e este fato não devia ter sido omitido. Uma grande tragédia poderia ter acontecido. Não é difícil perceber uma mentira, mas uma meia-verdade é difícil de se identificar. Abraão tenta se justificar dizendo que Sara era sua irmã e que ele a havia instruído a dizer isso porque Deus o havia feito sair errante da casa de seu pai. Alguns estudiosos dizem que Abraão agiu como Adão, desviando sua culpa para Deus, ficando bastante claro que ele acusou Deus de ser o responsável, pois um verbo plural é usado em relação a Deus, e poderia ser traduzido: quando deuses me fizeram sair errante da casa de meu pai. Isso indicaria que Abraão parecia um pagão conversando com um pagão, pois Elohim, que é um substantivo plural, raramente é usado como um verbo plural para descrever o Deus de Israel. Certamente Abraão haveria de pagar por seus pecados. De fato, ele foi exposto ao escárnio público que lhe sobreveio quando um rei pagão foi obviamente mais correto do que ele. O incesto era uma prática típica de povos pagãos. Abraão havia tomado Sara como esposa antes de seu chamado por Deus. Posteriormente, a legislação mosaica veio a condenar essas práticas. De acordo com as modernas pesquisas genéticas, as leis sobre o incesto também evitam muitos defeitos genéticos que se acentuariam nos filhos das pessoas aparentadas perto demais entre si. O texto que estamos estudando ao longo da semana tem nos ensinado muitas coisas importantes, não é verdade? Gênesis 20 deixou claro que a mentira de Abraão e Sara trouxeram males para a nação de Gerar. Nenhuma criança nasceu durante o tempo que Abraão passou em Gerar. Confira em Gênesis 20, versículo 17 e 18. Quando um filho de Deus começa a caminhar fora da vontade do Pai, normalmente a disciplina de Deus não tarda. Jonas causou uma tempestade que quase fez naufragar um navio. Acã, por exemplo, levou o exército a ser derrotado, lá em Juízes 7. E Davi trouxe grande tristeza sobre sua família. 2 Samuel 12, versículo 10. Abraão quase perdeu Sara e Isaac.
Naquele tempo, o rei tinha o direito de tomar para seu harém qualquer mulher solteira que lhe aprovesse. Abimeleque pensou que Sara era uma mulher solteira, de modo que a tomou para si. E se não fosse pela intervenção de Deus, o rei teria consumado fisicamente seu relacionamento com ela. Aquilo que o rei fez colocou em perigo o grande plano de Deus para a salvação, de modo que o Senhor teve de agir para proteger Sara e Isaac. Olha só, sempre que fazemos alguma coisa que obriga a Deus a intervir miraculosamente, estamos tentando o Senhor, e tentar a Deus é pecado. Deuteronômio 6, versículo 16, Mateus 4, versículo 7. Talvez uma das consequências mais lamentáveis do pecado de Abraão tenha sido o fato de que Isaac fez a mesma coisa anos depois. Gênesis 26, versículo 7 ao 11. É triste quando nossos pecados afetam pessoas de fora, mas é ainda mais triste quando são imitados por nossa própria família. Na verdade, a mentira de Isaac foi pior que a do pai, pois, de fato, Sara era meia-irmã de Abraão, enquanto Rebeca era apenas prima de Isaac. Quando os cristãos pecam, são disciplinados por Deus até que cheguem ao arrependimento e à confissão. Essa disciplina não é agradável, mas extremamente proveitosa e no final produz alegria e santidade para a glória de Deus. Os cristãos que pecam podem ser perdoados e restaurados. Apesar de não defender o pecado de Abraão, Deus defendeu Abraão e controlou as circunstâncias de modo que seu servo não fosse completamente abatido. Precisamos confiar na proteção divina. Quando nos esquecemos de Deus e buscamos refúgio em outras coisas, essas coisas vão nos fazer afastar de Deus e vão nos fazer falhar do nosso alvo. Somente Deus pode nos dar verdadeira proteção. Por isso é importante pedir sua ajuda nos momentos de dificuldade. Deus nos dá proteção para as várias áreas da vida. Deus nos dá a proteção espiritual, e essa é a grande área que precisa de mais proteção em nossas vidas, na verdade. Deus protege aqueles que o amam dos ataques do inimigo, dando segurança na salvação. Nossa grande luta é contra as tentações e os ataques do diabo, que tenta destruir nossa relação com Deus. Dê uma olhada em Efésios 6, versículo 11 e 12. Para nos proteger, Deus nos fornece uma armadura espiritual, um conjunto de coisas como a fé, a justiça e a verdade, que nos ajudam a defender-nos do inimigo. Nosso trabalho é usar a armadura, essa armadura que Deus nos dá, e confiar. Não é simplesmente usá-la, colocá-la, mas confiar em Deus para nos proteger espiritualmente. Deus também nos dá a proteção mental. Nossos pensamentos e nossas emoções são muito vulneráveis e podem sofrer com as experiências da vida. Deus não tira todo o sofrimento de nossas vidas, mas Ele nos consola e ajuda a superar as dificuldades, as adversidades. Quando confiamos nele, Deus protege nossas mentes de muitas coisas destrutivas. Deus protege nossas mentes através de sua palavra. A Bíblia, tá? Não se esqueça disso, deve ser lida para que isso possa acontecer na sua vida. Nela encontramos proteção contra muitas mentiras e muitos pensamentos destrutivos. Precisamos ler a Bíblia e pensar nela para recebermos a proteção de Deus. Filipenses 4, versículo 7 a 8. Os pensamentos de Deus guardam nossas mentes. E Deus também nos dá a proteção física. Quando pomos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus promete nos dar aquilo que precisamos para sobreviver. Ele nos ajuda a encontrar as coisas básicas da vida. Por isso, não precisamos ter medo do amanhã, tá? Como nos ensina Mateus 6, versículo 31 a 33. Que coisa maravilhosa, né? Deus é tremendo. Deus nem sempre garante proteção de todos os perigos. Muitos cristãos sofrem e até são mortos por causa de sua fé em Jesus. No entanto, Deus cuida de cada um e dá coragem para enfrentar tudo e alcançar a glória maior do céu. Por vezes, Deus também faz grandes milagres e salva das mãos dos inimigos. Você realmente acredita que Deus é toda a proteção de que você necessita? Deus misericordioso, nos colocamos diante de Ti reconhecendo nossas fraquezas e falhas. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que falhamos em viver de acordo com a Tua verdade e justiça, buscando nossos próprios interesses em vez de confiar plenamente em Ti. Pedimos que nos perdoes por nossa falta de fé e confiança em Ti e que nos ajudes a viver em integridade, viver
em sinceridade diante de Ti e dos outros. Senhor, abençoa nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossa nação. Protege-nos e guarda-nos sob Tuas asas, concedendo-nos Tua paz e Tua bênção em todos os momentos. Que possamos ser luzes em meio à escuridão, refletindo Teu amor e Tua verdade em tudo que fazemos. Lembra-te, ó Deus, da Tua igreja perseguida ao redor do mundo. Fortalece e encoraja aqueles que sofrem por amor a Ti, dando-lhes coragem e firmeza em meio às adversidades. Que suas vidas sejam um testemunho poderoso do Teu amor e da Tua fidelidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ouve, Senhor, nossas súplicas e atende-nos segundo a Tua vontade soberana. Concede-nos a graça de vivermos em harmonia com Teus mandamentos e de sermos instrumentos de Tua paz e reconciliação neste mundo conturbado. Que possamos aprender com os erros do passado e seguir o exemplo de fé e confiança em Ti, ó Deus. E que ao final de nossas vidas possamos ser aprovados, ouvir da Tua própria boca que o Senhor nos tornou servos fiéis, bons. Muito obrigado, Pai. Só o Senhor pode fazer esse grande milagre. É a Ti mesmo que oramos, no nome do nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo. Amém. Povo de Deus, por favor, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Antes, deixe o seu like, porque isso é muito importante. E nós estaremos orando durante toda a semana pelos pedidos deixados nos comentários. Então, faça isso agora. Deixe o seu pedido de oração ou intercessão, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, pois aqui você tem a oportunidade de aprender a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Se você já é inscrito, certifique-se de que a sua inscrição ainda está ativa. Por favor, faça isso, tá? Pois infelizmente muitas pessoas tiveram suas inscrições canceladas automaticamente pelo YouTube. Isso é um absurdo, eu sei, mas tem acontecido todos os dias. Então, verifique se você ainda está inscrito aqui no canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.